Ok, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma cena que, se fosse um filme, seria o grande ponto de virada da história, né? João, capítulo 20. Com certeza. E para nossa conversa, temos em mãos alguns comentários bem detalhados de bíblias de estudo, como a Holman e a NA, e também um ensaio do Ed Stetzer, que joga uma luz fascinante na ideia de missão. Exato. E a proposta é essa, né? A gente quer explorar não só a sequência dos fatos da ressurreição, Certo? mas o impacto que eles tiveram na hora, ali nos seguidores mais próximos, e como que isso acabou definindo a identidade de todo o movimento que veio depois. É a transição do medo, da dúvida total. Para a fé e depois para a comissão, aquele envio. É uma transformação radical. E o ponto de partida é totalmente humano, né? Começa no primeiro dia da semana, bem cedinho. Ainda no escuro. Isso. Maria Madalena vai até o túmulo e a pedra está removida. A primeira coisa que ela pensa não é, uau, um milagre? É pânico puro. O pior cenário possível. Exato, ela pensa, levaram o corpo. E sai correndo desesperada para avisar o Simão Pedro e o tal do outro discípulo. E esse foco na Maria Madalena é uma escolha narrativa de João que é muito, muito poderosa, sabe? Sim. Outros evangelhos até mencionam outras mulheres, mas aqui a gente tem um close-up no drama pessoal dela. O desespero dela é o que dá partida em tudo. Faz sentido. E os comentários que a gente está usando, eles destacam uma coisa sobre essa frase, primeiro dia da semana. Pra gente, hoje é o domingo, normal. Certo. Mas para eles, aquele dia estava prestes a ser ressignificado para sempre. Ia se tornar o principal dia de reunião e adoração deles. E essa notícia da Maria causa uma correria, né? A cena dos dois discípulos correndo pro túmulo é quase cinematográfica. Totalmente. Dá para imaginar a cena. O outro discípulo, que a tradição diz que é o próprio João, por ser mais jovem, ele dispara na frente. Corre mais rápido. Chega primeiro, se abaixa, olha lá pra dentro, mas ele hesita. Ele para na entrada. E essa hesitação é muito humana, né? Pode ser respeito, pode ser medo, ou simplesmente o choque de processar aquilo tudo. E aí vem o Pedro. Aí vem o Pedro, fiel a seu estilo, né? Chega depois, talvez sem fôlego, mas cheio de impulso. Ele não pensa duas vezes e entra direto. E é nesse momento que a história deixa de ser um possível roubo e vira um mistério profundo. Exatamente. Porque o que eles veem lá dentro não bate com a teoria do roubo. O que eles encontram, então? As pistas, os lençóis de linho que envolviam o corpo de Jesus estão lá, no lugar onde o corpo estava. Ok. Mas o lenço que cobriu o rosto dele, o sudário, não está jogado junto com o resto. Ele está cuidadosamente dobrado e colocado num lugar à parte. E esse detalhe do lenço dobrado é incrível, as notas de estudo batem muito nessa tecla. Sim, porque ladrões de túmulos, agindo com pressa, no escuro, não iam ter esse cuidado todo. Jamais. Eles não iam parar, tirar o lenço, dobrar com calma e colocar de lado. A cena sugere ordem, propósito. Não sugere o caos de uma profanação. É quando a ficha começa a cair. É o momento do clique. Depois que Pedro vê isso, o outro discípulo, o João, finalmente cria coragem e entra. Ele vê a mesma cena. Os lençóis, o lenço dobrado, e o texto diz uma coisa super simples, mas monumental. E viu e creu. Mas creu em que exatamente? Porque o próprio texto faz questão de dizer que eles ainda não entendiam as escrituras sobre a ressurreição. Essa é a beleza da coisa. A fé dele ali não nasce de uma teologia completa, de uma revelação, nasce da evidência. Da observação. Exato. Ele olha para aquela cena e a mente dele vai eliminando as possibilidades. Não foi um roubo, os inimigos não fariam isso desse jeito, os amigos não teriam motivo. Ele só conclui que alguma coisa extraordinária, sem precedentes, aconteceu ali. É o primeiro lampejo de fé, então. Isso, uma fé que nasce da percepção de que a explicação mais óbvia, o roubo, simplesmente não faz o menor sentido. Ok, então Pedro e João vão embora, provavelmente com a cabeça a mil, mas a história volta para quem ficou para trás. O foco volta para Maria Madalena. Que continua lá fora, sozinha, chorando. A imagem é de uma desolação completa. Ela está presa na dor dela. Tão presa que quando ela se inclina para olhar o túmulo de novo, ela vê dois anjos sentados lá. E a única coisa que ela consegue falar é a mesma história. Levaram o meu Senhor. Ela está num look de luto. Exatamente. E é nesse estado que ela se vira e vê um homem.
Ela assume que é o jardineiro. O que é uma ironia gigantesca. A pessoa que ela busca desesperadamente está bem na frente dela, mas a dor, as lágrimas, ou como os comentários sugerem, talvez uma aparência um pouco diferente de Jesus no corpo ressuscitado. A impedem de reconhecer. Ela está tão focada na ausência que não consegue enxergar a presença. E a conversa deles é de cortar o coração. Ela fala para o suposto jardineiro: Senhor, se foi você que o levou, me diga onde o colocou e eu mesma vou buscá-lo. Ela só quer o corpo, para poder viver o luto dela do jeito certo. E então vem a virada. O momento em que o mundo dela vira de ponta cabeça. E não é uma visão gloriosa, não é um raio de luz. É uma única palavra. O nome dela. O nome dela, dito pela voz que ela conhecia tão bem. Maria. É o chamado do pastor, né? Naquele segundo, o som do nome dela atravessa toda a névoa de dor e confusão. O reconhecimento é imediato, é visceral. E a resposta dela, Rabboni, que quer dizer mestre, não é só uma identificação. É uma explosão de alívio, de alegria, de tudo voltando para o lugar. Provavelmente ela tenta abraçar, se agarrar a ele para ter certeza. Sim, mas ele a impede. Diz: não me detenhas. E em vez de um momento longo de consolo, Jesus imediatamente dá uma tarefa para ela. Ele a transforma, de uma pessoa de luto para a primeira mensageira da nova era. E a mensagem que ele entrega tem um peso teológico enorme. Ele não diz só: tô vivo, vai lá contar para eles. Não, é muito mais profundo. Ele diz: vá para meus irmãos e diga-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Pera, vamos analisar isso. Meu Pai e vosso Pai. Isso é muito maior do que parece, né? O que essa frase está estabelecendo de verdade? Está estabelecendo uma nova família. Ao chamar os discípulos de irmãos e ao unir o relacionamento dele com o Pai ao relacionamento deles, Jesus está dizendo que, por meio dele, a relação dos discípulos com Deus mudou para sempre. Entendi. Eles agora são filhos, no mesmo sentido que ele é filho. E Maria Madalena, a primeira a ver o túmulo vazio, se torna a apóstola dos apóstolos, a primeira pessoa enviada com a notícia que redefine a realidade. E essa notícia que ela leva deveria ter mudado tudo, certo? Mas quando a gente reencontra os discípulos mais tarde, naquele mesmo domingo, o clima não é de festa. Longe disso. Pelo contrário, a cena muda do jardim para uma sala com as portas trancadas. E o motivo é bem claro: medo dos judeus. Eles estão apavorados. E é um medo racional. O líder deles tinha acabado de ser executado da forma mais brutal possível pelo sistema. Na cabeça deles, eles eram os próximos da lista. Eles estão escondidos, esperando o pior. É um ambiente de claustrofobia, de paralisia total. E é no meio desse medo todo que Jesus atravessa a barreira física e emocional deles. Ele simplesmente aparece no meio deles. As portas trancadas não significam nada para o corpo ressuscitado dele, que, como os comentários observam, é físico, ele pode ser tocado, ele vai comer depois, mas opera com um novo conjunto de regras. E a primeira coisa que ele oferece é justamente o que eles não tinham: paz seja convosco. É a antítese perfeita do estado deles. E para não deixar dúvida de que ele seria um fantasma ou uma alucinação, ele mostra as provas ressurreta dele. E a reação é imediata. O medo dá lugar à alegria. Ok, então a paz substitui o medo, a alegria substitui o luto. E agora? Voltam para a vida de antes? É aqui que Jesus vira a chave de vez e o ensaio do Ed Stetzer se torna central. Exato. Jesus repete a saudação de paz e aí diz a frase que vai definir tudo. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Stetzer argumenta que essa frase é o ato de fundação da igreja, né? Exatamente. Ser enviado ou comissionado não é só mais uma tarefa na lista de afazeres. Torna-se a identidade essencial, a própria natureza dos seguidores de Jesus. Quer dizer, eles deixam de ser um fã-clube que se reúne para lembrar do líder e se tornam um corpo de emissários que continua a missão dele. Perfeito. A identidade deles muda de seguidores de Jesus
para os enviados por Jesus. Assim como Jesus foi a missão do Pai no mundo para buscar, amar, redimir. Eles agora se tornam a missão de Jesus no mundo. Isso. E ele não os envia de mãos vazias. Certo, porque logo depois vem a cena do sopro. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Isso é muito simbólico. É uma referência direta à criação. Lá em Gênesis, quando Deus sopra o fôlego de vida em Adão. É uma nova criação. Jesus está dando a eles o poder, a capacitação divina para realizar uma tarefa divina. E ele define o foco dessa tarefa: proclamar o perdão, a reconciliação. A missão deles é levar a mensagem de que os pecados podem ser perdoados. A igreja nasce ali, naquele cômodo trancado, como uma comunidade comissionada e capacitada pelo Espírito. Mas, como em toda boa história, sempre tem alguém que perdeu a reunião importante. Tomé não estava lá. O famoso Tomé. E quando os outros eufóricos contam para ele: nós vimos o Senhor, a reação dele é de um ceticismo que, vamos ser honestos, é muito compreensível. Totalmente. Ele não vai acreditar de ouvir falar. A dúvida dele é quase científica, né? Ele estabelece as condições. Se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos, e não puser o meu dedo ali, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum eu vou crer. Ele quer provas empíricas, tangíveis. Ele não é hostil. Ele é um realista que acabou de passar pelo pior trauma da vida dele. E o incrível é como Jesus lida com isso. Uma semana depois, a mesma cena, portas trancadas, discípulos reunidos, mas dessa vez, Tomé está lá. E Jesus aparece e vai direto ao ponto. Ele não o repreende, não o humilha na frente dos outros. Ele o convida a fazer exatamente o que ele pediu. É um momento de uma graça imensa. Jesus encontra Tomé no ponto exato da sua dúvida. Ele diz, basicamente: você precisa tocar para crer. Então vem, toque, veja. Não seja mais incrédulo, mas crente. Ele valida a busca honesta do Tomé. Mesmo que ela venha de um lugar de dúvida. E a reação do Tomé, quando confrontado com essa realidade, é o ponto mais alto de todo o Evangelho. Ele nem precisa tocar, né? Não, a presença de Jesus oferecendo as feridas já é a prova. E a confissão que sai da boca dele é a declaração teológica mais poderosa do livro. Ele não diz mestre ou senhor. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. É a confissão definitiva. O discípulo que mais duvidou é o que faz a declaração de fé mais explícita na divindade de Jesus. Ele vai além de todos os outros. E a resposta de Jesus a isso é uma ponte para todos nós, para todo mundo que veio depois. Isso. Porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Uau, isso é basicamente uma bênção para a fé que se baseia em testemunho, que é a base de quase toda a fé cristã desde então. Exato. A dúvida do Tomé e a resposta de Jesus acabam fortalecendo a fé de bilhões de pessoas que nunca teriam a chance de ver com os próprios olhos. A jornada dele serve como um paradigma para nós. Ele precisou ver para que outros pudessem crer sem ver. Exatamente. Então, amarrando tudo isso, João 20 é uma verdadeira montanha-russa emocional e teológica. A gente começa com o desespero de Maria num cemitério, passa pelo pânico dos discípulos numa sala trancada E termina com a comissão para ir ao mundo e a mais alta declaração de fé do livro. É a história de como a dúvida vira fé e de como a fé se torna missão. Essa é a síntese perfeita. Este capítulo é a certidão de nascimento da igreja. Ele mostra que acreditar na ressurreição não é o fim da história. É o começo. É o começo da missão. É o evento que transforma um grupo de seguidores assustados numa força global. E o próprio João nos diz o porquê de tudo isso no finalzinho do capítulo. Certo. Ele escreveu essas coisas para que as pessoas possam acreditar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, através dessa crença, tenham vida em seu nome. Então a ressurreição não é só um fato para ser acreditado. Não. É uma vida a ser vivida e a ser compartilhada. Para encerrar, fica aqui uma reflexão para quem nos ouve. O texto mostra que Tomé foi convidado a tocar nas feridas de Jesus para crer. A missão dada aos discípulos, então, envolve levar uma mensagem sobre um Salvador que, embora ressuscitado e vitorioso, ainda carrega as marcas do seu sacrifício. Como a presença permanente dessas cicatrizes na história da ressurreição,
pode redefinir o que entendemos por poder e vitória.